Você chegou até aqui porque existe algo dentro de você que não se cala. Mesmo quando o dia termina e o corpo pede descanso, a alma continua acordada. Existe um peso que não aparece nos exames, uma dor que não se explica em palavras simples, uma fadiga que não some com o sono. E é exatamente aí que este vídeo começa. Não é no palco, não é na multidão, não é no aplauso. É no lugar secreto onde você está agora, talvez sozinha, talvez cercada de gente, mas sentindo que ninguém percebe o que realmente acontece por dentro. Você tenta ser forte. Você ora, você crê, você continua. Mas existem dias em que a fé parece sussurrar em vez de gritar. Dias em que você se pergunta se Deus ainda está ouvindo, se Ele ainda vê, se Ele ainda toca. E é nesse ponto que algo poderoso acontece. Porque quando você não tem mais forças para levantar a voz, o céu se inclina para ouvir o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E isso não é poesia, isso é promessa. Está escrito em Salmos 34:18. E promessa não depende do seu estado emocional para se cumprir. Você não está aqui por acaso. Há uma razão para você estar ouvindo estas palavras agora. Existe uma conexão espiritual sendo ativada, porque quando a verdade é liberada, algo começa a se mover dentro de você. Talvez você esteja lutando contra uma enfermidade física, talvez seja algo que ninguém vê, algo emocional, algo que se arrasta há anos. Mas preste atenção. O problema não define o fim da sua história. Ele apenas marca o ponto onde o poder de Deus decide se manifestar. Existe um som que muda atmosferas. Não é barulho, não é música comum, não é performance. É a alabança que nasce quando tudo parece dizer não. É o louvor que surge quando o corpo sente dor, mas o espírito escolhe confiar. Você pode não perceber, mas toda vez que você escolhe exaltar a Deus em meio ao caos, algo invisível começa a se reorganizar. O céu responde. O ambiente muda. O impossível começa a perder força. Você talvez tenha aprendido que precisa estar bem para louvar, mas a verdade é o oposto. Você louva para ficar de pé. Você louva para não desistir. Você louva porque sabe que existe um Deus que age além do que os olhos conseguem enxergar. Em Atos 16:25 está escrito que, por volta da meia-noite, 2 homens presos, feridos e injustiçados começaram a orar e cantar louvores. As correntes não caíram antes do louvor. Elas caíram depois. Isso não é coincidência, é princípio espiritual. Enquanto você ouve este vídeo, permita-se não lutar contra o que sente. Apenas fique, respire, receba. Porque existe cura que não chega com pressa, mas chega com profundidade. Existe libertação que não faz barulho, mas transforma tudo. E muitas vezes, ela começa quando você para de tentar entender e decide confiar. Você não precisa explicar sua dor para Deus. Ele já conhece. O que Ele espera é o seu coração aberto. Talvez você tenha sido forte por muito tempo. Talvez você esteja cansada de ser referência, de ser apoio, de ser quem nunca cai. Mas hoje você não precisa sustentar nada. Hoje, você pode descansar. Existe um cuidado divino envolvendo você agora. Existe uma presença que não acusa, não pressiona, não cobra desempenho espiritual. Apenas ama, apenas toca, apenas restaura. Você pode estar se perguntando quando tudo isso vai mudar. Quando o diagnóstico vai ser revertido. Quando a dor vai cessar. Quando a alma vai respirar em paz novamente. A Bíblia diz em Jeremias 30:17: Eu lhe darei restauração e curarei suas feridas, diz o Senhor. Observe que não é talvez, não é quem sabe. É uma afirmação. E essa palavra atravessou séculos para alcançar você exatamente aqui. Este vídeo não é sobre espetáculo, é sobre encontro. É sobre aquele momento em que algo dentro de você finalmente descansa, mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado. Porque quando Deus toca, a mudança começa por dentro, e tudo o que é externo acaba se alinhando depois. Você não precisa sentir nada extraordinário agora. Só precisa permanecer. Antes de continuar,
Eu quero que você guarde uma frase no coração. Uma frase simples, mas poderosa, que resume tudo o que você acabou de ouvir. Quando eu louvo, Deus age. Se essa frase falou com você, escreva exatamente isso nos comentários. Quando eu louvo, Deus age. Não é para mim. É um ato de fé, um sinal visível de algo que já está se movendo dentro de você. Permaneça aqui mais um pouco, porque agora a mensagem aprofunda. O que começou como um toque suave, começa a ganhar densidade, como quando o céu escurece antes de uma chuva que não destrói, mas renova. Você pode não perceber conscientemente, mas algo dentro de você está sendo alinhado. A fé não chega sempre como um impacto imediato. Muitas vezes ela se instala como raiz, silenciosa, firme, preparando o terreno para sustentar aquilo que ainda vai florescer. E é exatamente isso que está acontecendo agora com você. Você passou por caminhos que ninguém viu por completo. Caminhos internos, decisões tomadas em silêncio, batalhas travadas no quarto, na madrugada, no intervalo entre uma respiração cansada e outra. Houve momentos em que você fez tudo certo e ainda assim, tudo pareceu dar errado. Isso confunde, isso machuca, isso faz a alma questionar se vale a pena continuar acreditando com tanta intensidade. Mas existe algo que você precisa entender com profundidade espiritual. Deus nunca desperdiça processos. O que para você parecia atraso, para Ele era preparação. O que parecia abandono, era silêncio estratégico. Existe uma pedagogia divina no deserto. Não é castigo, é treinamento. Não é rejeição, é lapidação. Você não atravessou tudo isso para terminar quebrada. Você atravessou para terminar mais consciente, mais sensível, mais firme naquilo que realmente importa. A dor que quase te fez desistir é a mesma que hoje te torna capaz de compreender dores que antes você julgava ou ignorava. Isso não te enfraquece, isso te aprofunda. Talvez você tenha aprendido a funcionar no automático, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo papéis, sustentando expectativas que colocaram sobre você. Mas existe um cansaço que vem justamente dessa tentativa constante de manter tudo em ordem enquanto por dentro tudo pede socorro. Deus vê essa contradição. Ele vê o sorriso público e o silêncio privado. E Ele não te chama para continuar fingindo força. Ele te chama para um lugar de verdade. A Bíblia diz em Isaías 40:29 que Deus fortalece a cansada e aumenta as forças daquela que não tem nenhum vigor. Observe que o texto não diz que Ele fortalece a perfeita, nem a que nunca cai. Ele fortalece exatamente aquela que admite que chegou no limite. Isso muda completamente a forma como você olha para a sua fragilidade. Aquilo que você tentou esconder por tanto tempo é justamente o ponto onde Deus escolhe agir. Você pode ter orado pedindo respostas, soluções rápidas, mudanças visíveis. Mas muitas vezes, Deus começa mudando a forma como você sustenta o processo. Ele não tira o peso imediatamente, mas fortalece seus ombros. Ele não muda o cenário de uma vez, mas muda a sua perspectiva. E quando a perspectiva muda, o medo perde autoridade. A ansiedade diminui. A esperança volta a respirar. Existe uma diferença profunda entre louvar quando tudo está bem e louvar quando tudo está em suspensão. O segundo tipo de louvor não nasce da emoção, nasce da convicção. É um louvor mais baixo, mais contido, às vezes até sem melodia, mas extremamente poderoso. É o louvor de quem diz com a vida: eu ainda confio. E essa declaração, mesmo silenciosa, ecoa no mundo espiritual. Você não precisa sentir arrepios para saber que Deus está presente. A presença dele não depende de sensações físicas. Ela se manifesta muitas vezes como paz no meio do caos, como clareza no meio da confusão, como descanso mesmo quando nada ainda foi resolvido. Em João 14:27, Jesus diz que a paz que ele dá não é como a paz que o mundo oferece. Isso significa que é uma paz que não precisa de justificativa externa para existir. Enquanto você continua ouvindo este vídeo, algo importante acontece. Você para de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. Isso não significa desistir. Significa confiar. Significa entender,
que você não precisa controlar cada detalhe para que Deus esteja agindo. Às vezes, o maior ato de fé é soltar as rédeas e permitir que Ele conduza, mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado. Você não está atrasada. Você não perdeu o tempo certo. Você não chegou tarde demais para viver o que Deus prometeu. O tempo dele não obedece à ansiedade humana. Ele trabalha em camadas, em estações, em ritmos que protegem você de receber algo grande demais antes de estar pronta para sustentar. O que parece demora hoje será entendido como cuidado amanhã. Em Romanos 8:28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daquela que ama a Deus. Todas não significa apenas as boas. Inclui as difíceis, as confusas, as dolorosas. Isso não quer dizer que tudo foi causado por Deus, mas que nada foge da capacidade dele de redimir, reorganizar e transformar. Até aquilo que tentou te destruir pode se tornar ferramenta de cura. Você está em um processo de reconstrução interna. E reconstruções verdadeiras não são rápidas, nem superficiais. Elas mexem em estruturas profundas, revisam crenças antigas, curam feridas que você achava normais de tanto conviver com elas. Por isso, seja paciente consigo mesma. Deus não tem pressa quando o assunto é fazer algo duradouro. Agora, antes de seguir adiante, eu quero te fazer um convite simples e respeitoso. Se este vídeo está te ajudando, se essas palavras estão te fortalecendo, considere se inscrever no canal. Não como uma obrigação, mas como quem escolhe permanecer em um ambiente que edifica, que traz direção e que lembra você, semana após semana, de que não está sozinha nessa caminhada. Continue aqui, porque agora a mensagem começa a tocar camadas ainda mais profundas, aquelas que você raramente permite que alguém alcance. Existe um lugar dentro de você que aprendeu a se fechar como mecanismo de sobrevivência. Não foi frieza, foi proteção. Não foi incredulidade, foi excesso de decepções. Você confiou, você esperou, você acreditou, e mesmo assim algumas coisas não aconteceram como você imaginava. Isso deixou marcas. E Deus não ignora essas marcas. Ele as lê como quem entende exatamente de onde elas vieram. Você pode ter aprendido a viver em estado de alerta, sempre preparada para o próximo impacto, para a próxima notícia difícil, para a próxima perda. Esse estado constante de defesa cansa a alma, rouba a leveza, enfraquece a esperança aos poucos. Mas hoje, Deus te chama para um outro lugar espiritual. Um lugar onde você não precisa antecipar a dor para tentar se proteger dela. Um lugar onde confiar novamente não é ingenuidade, é maturidade espiritual. Existe uma diferença entre fé infantil e fé amadurecida. A fé infantil acredita que nada vai dar errado. A fé amadurecida entende que mesmo quando algo dá errado, Deus continua sendo bom. E é essa fé que está sendo despertada em você agora. Não uma fé baseada em resultados imediatos, mas uma fé enraizada em quem Deus é, independentemente do cenário. Você talvez tenha orado, pedindo para Deus remover obstáculos, mas Ele tem trabalhado em você para atravessá-los sem perder a essência. Existem batalhas que não são vencidas com fuga, mas com permanência. Permanecer firme, permanecer sensível, permanecer confiante mesmo quando tudo convida você a desistir. Isso exige coragem espiritual. E você tem mais coragem do que imagina. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16 que ainda que o exterior se desgaste, o interior é renovado dia após dia. Isso significa que, mesmo quando o corpo cansa, quando a mente se sobrecarrega, quando as emoções oscilam, existe uma renovação acontecendo em um nível mais profundo. Você pode não ver, mas está acontecendo. Deus não trabalha apenas no que é visível. Ele começa pelo invisível, porque é ali que tudo se sustenta. Talvez você tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem avançar mais rápido, receber respostas mais cedo, viver promessas que você ainda espera. Mas o reino de Deus não funciona por comparação. Cada processo é único. Cada tempo é específico. E aquilo que Deus está construindo em você exige um tipo de profundidade que não se desenvolve em atalhos.
Você não foi chamada para viver uma fé superficial, sustentada apenas por momentos bons. Você foi chamada para uma fé que atravessa a tempestade sem perder a identidade. Uma fé que chora, mas não se rende. Que sente medo, mas não recua. Que se entristece, mas não perde a esperança. Isso não te faz fraca. Isso te faz real. Existe uma cura acontecendo na forma como você enxerga a si mesma. Talvez você tenha internalizado culpas que não são suas, responsabilidades que não te pertencem, expectativas que foram impostas. Deus começa agora a separar o que é seu do que nunca deveria ter sido carregado por você. Esse processo às vezes dói, porque envolve soltar pesos antigos, mas alivia de uma forma que você nunca experimentou antes. Em Salmos 147:3, está escrito que Deus sara as que têm o coração quebrantado e cura suas feridas. Não diz que Ele apenas consola, diz que Ele sara. Sarar é mais profundo do que aliviar. Sarar envolve reconstrução, envolve tempo, envolve cuidado contínuo. E é isso que está acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga mensurar. Você pode ter aprendido a medir o amor de Deus pelo que acontece ao seu redor. Mas o amor dele não diminui nos dias difíceis, nem aumenta nos dias bons. Ele é constante. E quando você entende isso, algo se estabiliza dentro de você. A fé deixa de ser montanha-russa emocional e se torna fundamento. Algo firme onde você pode descansar. Este vídeo não está aqui para te empurrar para frente à força. Ele está aqui para caminhar ao seu lado enquanto você reencontra seu ritmo espiritual. Você não precisa correr. Você não precisa provar nada. Existe um tempo de Deus se cumprindo, e Ele respeita o seu processo interno. Deus não acelera aquilo que precisa amadurecer. Você talvez ainda tenha perguntas sem resposta. Talvez ainda existam dores abertas, situações indefinidas, medos recorrentes. Mas agora, algo mudou. Você já não está sozinha dentro dessas perguntas. Deus caminha com você nelas. E isso muda completamente a experiência do caminho. Permaneça atenta, porque agora a mensagem alcança o território onde a fé deixa de ser conceito e se torna decisão diária. Existe um ponto na caminhada espiritual em que você entende que confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele pode, mas descansar sabendo que Ele está agindo mesmo quando você não percebe. Esse entendimento não chega de uma vez. Ele se constrói aos poucos, em meio a quedas, retomadas, lágrimas e silêncios prolongados. E é exatamente nesse lugar que você se encontra agora. Você talvez tenha aprendido que fé é sempre movimento, sempre avanço, sempre conquista. Mas há momentos em que fé é permanecer. Permanecer quando tudo em você pede fuga. Permanecer quando o coração está cansado. Permanecer quando as respostas não chegam no tempo que você gostaria. Essa permanência não é passividade, é resistência espiritual. É escolher não abandonar aquilo que Deus já começou em você. Existe uma maturidade que só nasce quando você aceita que nem tudo será resolvido de forma imediata. E isso não diminui o poder de Deus. Pelo contrário, revela que Ele está interessado em algo mais profundo do que soluções rápidas. Ele está interessado em transformar você por inteiro. E transformações verdadeiras exigem tempo, revisões internas, ajustes de rota e, muitas vezes, desconstruções dolorosas. Você pode ter passado muito tempo tentando manter tudo sob controle, acreditando que se antecipasse problemas conseguiria evitar dores. Mas o controle excessivo não traz paz, apenas ilusão de segurança. Deus começa a te ensinar a confiar de outra forma. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança madura, que entende que Ele vê o que você não vê, entende o que você não entende e age em níveis que você não alcança. A Bíblia diz em Provérbios 3:5 para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso não significa abandonar a razão, mas reconhecer seus limites. Existem situações que você não consegue resolver porque não foram feitas para serem resolvidas apenas com lógica. Elas exigem fé, entrega e paciência espiritual. Você talvez tenha se frustrado por não ver mudanças externas, mas Deus tem trabalhado internamente,
rearrumando valores, curando expectativas, limpando feridas antigas que influenciavam suas decisões, sem que você percebesse. Muitas vezes, Deus precisa curar a raiz antes de tocar nos frutos. Caso contrário, o ciclo se repete. Existe um descanso que nasce quando você entende que não precisa convencer Deus da sua dor. Ele já sabe. Não precisa gritar mais alto, nem provar merecimento. O amor dele não funciona por mérito, funciona por graça. E quando você descansa nisso, algo se alinha dentro de você. A ansiedade perde espaço. A culpa diminui. A esperança volta a se manifestar de forma mais suave e constante. Talvez você tenha associado fé a esforço excessivo, como se precisasse sempre fazer mais, orar mais, se doar mais para finalmente ser vista. Mas Deus não se relaciona com você por exaustão. Ele se relaciona por intimidade. Ele prefere um coração sincero a uma performance espiritual impecável. E isso muda completamente a forma como você se aproxima dele. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que você não vive hoje sustentada pelo que aconteceu ontem. Existe provisão nova, graça nova, força nova disponível agora. Mesmo que ontem tenha sido difícil, hoje existe uma nova possibilidade de recomeço espiritual. Você não precisa carregar o passado como sentença. O que passou pode ter te marcado, mas não te define. Deus não te olha a partir dos seus erros, mas a partir do propósito que Ele plantou em você. E esse propósito continua intacto, mesmo depois de tudo o que você enfrentou. Enquanto você ouve este vídeo, algo começa a se estabilizar. A fé deixa de ser apenas um recurso emergencial e se torna fundamento. Algo sólido onde você pode se apoiar nos dias bons e nos dias difíceis. E isso não acontece da noite para o dia, mas acontece. Está acontecendo. Agora você entra em um ponto ainda mais silencioso da caminhada. Aquele em que Deus começa a trabalhar não no que você faz, mas no que você acredita sobre si mesma. Existe uma diferença profunda entre crer em Deus e crer que você é alvo do cuidado dele. Muitas pessoas acreditam no poder divino, mas ainda vivem como se fossem exceção, como se as promessas fossem sempre para outras pessoas, nunca para elas. E é exatamente essa mentalidade que Deus começa a tocar agora. Você pode ter aprendido, ao longo da vida, a se colocar em último lugar, a atender, servir, cuidar, sustentar, resolver. Você se tornou forte porque precisou. Você amadureceu cedo porque não teve escolha. Mas essa força construída na necessidade não foi feita para se tornar prisão. Ela foi feita para te conduzir até um lugar de entrega. Porque chega um momento em que Deus não quer mais que você apenas aguente. Ele quer que você viva. Existe uma crença silenciosa que se instala em quem sofre por muito tempo. A ideia de que a dor é normal, de que viver cansada é o padrão, de que carregar peso faz parte da identidade. Mas isso não vem de Deus. Ele não te criou para sobreviver espiritualmente, mas para experimentar vida plena, mesmo em meio a desafios. A diferença está na fonte de onde você retira forças. Você pode ter passado anos se alimentando de expectativa humana, de reconhecimento, de aprovação, de resultados. E quando isso falha, a alma entra em colapso. Deus começa agora a redirecionar sua fonte. Ele te chama para beber de algo que não seca, que não depende de circunstâncias, que não oscila conforme o dia. Ele te chama para depender dele de uma forma mais profunda e menos negociável. Em João 7,38, está escrito que quem crê em Cristo, do interior, fluirão rios de água viva. Observe que o texto não diz que a água vem de fora. Ela flui de dentro. Isso significa que mesmo quando o ambiente externo está seco, existe provisão interna. Existe renovação acontecendo em você agora, não porque tudo mudou, mas porque a fonte mudou. Você talvez tenha confundido o silêncio de Deus com ausência, mas o silêncio dele muitas vezes é sinal de confiança. Ele confia que você está amadurecendo, que você está aprendendo a discernir, que você está desenvolvendo uma fé que não depende de sinais constantes. O silêncio não é abandono, é profundidade.
É Deus te ensinando a ouvir de outra forma. Existe um processo de cura acontecendo na forma como você se enxerga. Deus começa a desmontar mentiras antigas que você aceitou como verdade. Mentiras como: eu sempre tenho que ser forte, ninguém cuida de mim, se eu parar, tudo desmorona. Essas frases parecem inofensivas, mas elas criam estruturas internas de exaustão. Deus começa agora a substituí-las por uma verdade mais leve e mais firme. Você não está sozinha e nunca esteve. Você não precisa carregar o mundo para provar valor. Você não precisa sofrer para ser digna. Você não precisa se anular para ser aceita. Deus não te ama pelo que você faz, mas por quem você é. E quando isso se estabelece no coração, algo muda na forma como você se posiciona diante da vida. Você para de aceitar migalhas emocionais, espirituais e até relacionais. A Bíblia diz em Isaías 43:2 que quando você passar pelas águas, Deus estará com você, e quando passar pelos rios, eles não te submergirão. O texto não promete ausência de águas profundas, mas promete presença no meio delas. Isso muda tudo, porque a segurança não está no caminho fácil, está em quem caminha com você. Você pode ainda estar atravessando um período de espera. Espera por cura, por resposta, por direção. Mas essa espera não é vazia. Ela está carregada de preparação interna. Deus trabalha enquanto você espera. Ele fortalece estruturas, ajusta percepções, limpa motivações. E quando a resposta chega, você percebe que não receberia bem aquilo antes desse processo. Existe uma autoridade espiritual nascendo em você. Não uma autoridade que se impõe, mas uma que se sustenta. Uma autoridade que vem da experiência, da fidelidade no oculto, da perseverança nos dias comuns. Essa autoridade não faz barulho, mas gera estabilidade. Pessoas ao seu redor começam a sentir paz quando se aproximam de você, mesmo sem entender por quê. Você está aprendendo a confiar sem negociar, a descansar sem se culpar, a parar sem medo de perder tudo. Isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento real. E mesmo que você ainda se sinta em construção, saiba, Deus não abandona obras inacabadas. Ele permanece até o fim. Agora, algo começa a transbordar. Tudo o que foi trabalhado silenciosamente dentro de você começa, pouco a pouco, a refletir para fora. Não como um anúncio, não como um evento marcante, mas como uma mudança de postura, de olhar, de reação. Você percebe que já não reage como antes. Aquilo que antes te tirava do eixo agora encontra um coração mais firme. Não porque você ficou insensível, mas porque você ficou enraizada. Existe uma força diferente sustentando você. Esse é um dos momentos mais delicados da caminhada espiritual, porque é quando o exterior ainda não mudou por completo, mas o interior já não aceita viver como antes. Você começa a perceber incoerências, desalinhamentos, relações que drenam, ambientes que sufocam. E isso não acontece para te isolar, mas para te proteger. Deus começa a afinar sua sensibilidade, não para te tornar frágil, mas para te tornar sábia. Você começa a discernir o que vale sua energia e o que não vale, o que merece sua presença e o que apenas ocupa espaço. Esse discernimento não nasce da crítica, nasce da maturidade. Você entende que dizer não também é um ato espiritual, que se afastar às vezes é uma forma de preservar aquilo que Deus está construindo em você. Nem tudo o que você pode carregar, você deve carregar. Existe uma paz diferente se formando. Não é euforia, não é empolgação passageira. É uma paz estável, que permanece mesmo quando o dia é difícil. Essa paz não vem da ausência de problemas, vem da certeza de que você não está desamparada. Em Filipenses 4:7, está escrito que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente. Guardar significa proteger. E é isso que está acontecendo agora. Sua mente começa a ser guardada de pensamentos que antes te consumiam. Você pode perceber que algumas preocupações perderam força. Não porque se resolveram, mas porque deixaram de ocupar o centro. Deus começa a ocupar esse lugar central.
E quando ele ocupa, o medo não governa mais, a ansiedade não lidera mais. As decisões passam a ser tomadas a partir de um lugar mais calmo, mais consciente, mais alinhado. Você talvez ainda enfrente sintomas, desafios, limitações, mas existe algo novo. Você já não se define por eles. Eles fazem parte do cenário, mas não da identidade. Você começa a entender que aquilo que você enfrenta não é quem você é. E essa separação é fundamental para a cura completa. Enquanto você se confunde com a dor, ela dita suas escolhas. Quando você entende quem você é em Deus, a dor perde autoridade. Existe também uma mudança na forma como você se relaciona com o tempo. A pressa diminui. A comparação perde sentido. Você entende que cada estação tem sua função, que nem toda fase é para colher. Algumas são para enraizar. E raízes profundas não se constroem em terreno raso. Elas exigem tempo, silêncio e constância. Você começa a perceber pequenos sinais de restauração. Um dia com mais leveza. Uma noite com sono melhor. Um pensamento negativo que não se instala como antes. Uma conversa que flui com mais verdade. São detalhes, mas carregados de significado. Deus raramente começa pelo extraordinário visível. Ele começa pelo essencial invisível. E quem aprende a valorizar o invisível, reconhece o extraordinário quando ele chega. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Não no seu tempo, não no tempo dos outros, mas no tempo dele. Esse tempo não atrasa, não erra, não falha. Ele se encaixa perfeitamente naquilo que você consegue sustentar. E Deus não te entrega algo que vai te quebrar depois. Ele prepara você para sustentar o que vem. Você talvez esteja começando a sentir uma alegria tímida voltando. Não aquela alegria escandalosa, mas uma alegria tranquila, que se manifesta em gratidão simples. Um sorriso discreto, um alívio no peito, um momento de silêncio que não incomoda. Isso é sinal de cura em andamento. Isso é sinal de que algo foi reorganizado por dentro. Existe também um fortalecimento da sua identidade espiritual. Você para de se enxergar apenas como alguém que precisa de ajuda e começa a se reconhecer como alguém que carrega testemunho. Não porque tudo acabou, mas porque você permaneceu, porque você não desistiu, porque você escolheu confiar mesmo quando não sentia nada extraordinário. Isso gera autoridade espiritual real. Você começa a entender que louvor não é só som, é postura. É viver de forma alinhada com aquilo que você crê. É escolher palavras que constroem em vez de ferir. É escolher pensamentos que fortalecem em vez de enfraquecer. É escolher atitudes que honram aquilo que Deus está fazendo em você. Esse é um ponto sem retorno. Não porque tudo está resolvido, mas porque você já não aceita voltar para versões antigas de si mesma. Existe algo novo sustentando você. Algo mais firme. Algo mais verdadeiro. E isso continua se aprofundando. Agora você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A transformação que aconteceu dentro de você não ficou contida. Ela começa a tocar o ambiente, as pessoas, as conversas, os silêncios. Não porque você mudou o discurso, mas porque mudou a presença. Existe algo diferente no modo como você chega, no modo como você escuta, no modo como você reage. E essa diferença não vem de esforço, vem de alinhamento espiritual. Quando Deus reorganiza o interior, o exterior responde naturalmente. Você talvez não se veja como alguém influente, mas influência não nasce de palco, nasce de coerência. As pessoas sentem quando alguém passou por um processo profundo e não se perdeu nele. Elas sentem quando existe verdade, quando existe descanso, quando existe fé madura. Você não precisa anunciar o que viveu. A sua postura comunica. A sua paz fala. A sua maneira de permanecer em meio às pressões revela que algo foi estabelecido em você. Existe um chamado silencioso que se ativa nesse momento. Não é um chamado para fazer mais, mas para ser mais consciente de quem você se tornou. Você começa a entender que sua história, inclusive as partes difíceis, carrega um valor que vai além de você.
Aquilo que quase te quebrou agora se torna ponte para alcançar quem ainda está tentando sobreviver. Não como alguém que ensina de cima, mas como alguém que caminha junto. Você passa a ouvir com mais atenção, a perceber dores escondidas em frases simples, a notar cansaços disfarçados de força. E isso não te sobrecarrega como antes, porque agora você sabe até onde pode ir e onde precisa confiar que Deus continua o trabalho. Você aprende a não assumir responsabilidades que não são suas, mas também a não ignorar quando Ele te chama para ser presença. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4 que Deus nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar outras pessoas com o mesmo consolo que recebemos. Observe que o texto não fala de teoria, fala de experiência. Você só oferece aquilo que um dia te sustentou. E agora, aquilo que te sustentou começa a fluir através de você, de forma natural, sem peso, sem cobrança. Você começa a perceber que algumas conversas mudam de tom quando você participa, que algumas pessoas se sentem mais seguras para falar a verdade perto de você, que o ambiente parece desacelerar. Isso não é coincidência. É fruto de alguém que aprendeu a permanecer inteira, mesmo quando tudo convidava a se fragmentar. Isso gera um tipo de autoridade que não se impõe, mas se reconhece. Ao mesmo tempo, Deus continua te ensinando limites. Ele não quer que você se torne salvadora de ninguém. Ele quer que você seja testemunha viva do que Ele faz. Você aprende a oferecer sem se esvaziar, a apoiar sem se perder, a cuidar sem se anular. Esse equilíbrio é resultado de maturidade espiritual. E maturidade não se aprende em livros, se aprende na caminhada. Você também começa a enxergar seu passado com outros olhos. O que antes era apenas dor, agora ganha contexto. Não justificativa, mas significado. Você entende que algumas perdas te livraram de caminhos que te afastariam do propósito, que algumas portas fechadas te protegeram de versões suas que não sobreviveriam ao que viria depois. Isso não romantiza a dor, mas redime a história. Existe uma nova firmeza nas suas decisões. Você já não se move tanto pela aprovação alheia. Já não negocia valores para caber em lugares que não te comportam. Isso não te torna dura, te torna clara. E clareza gera paz. Quando você sabe quem é e para onde está indo, muitas distrações perdem o poder de te desviar. Em Tiago 1, 2, 3, está escrito que as provações produzem perseverança. Perseverança não é apenas aguentar, é continuar sem perder a essência. E você não perdeu. Mesmo quando pensou que tinha perdido, você permaneceu. E isso moldou em você algo que agora sustenta não apenas a sua vida, mas também impacta quem cruza o seu caminho. Você começa a perceber que o louvor que um dia foi escolha em meio à dor, agora se tornou estilo de vida. Não apenas em palavras, mas em atitudes, em gratidão consciente, em confiança diária, em descanso mesmo quando existem pendências. Louvar agora é viver alinhada com a certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando o roteiro da vida foge do esperado. Esse é um momento de reconhecimento interno. Você olha para trás e percebe que não é mais a mesma. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você foi fortalecida. Existe algo mais sólido sustentando você. Algo que não se quebra facilmente. Algo que não depende de circunstâncias externas para existir. Agora você chega ao ponto em que tudo se encaixa com mais clareza. Não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque elas já não governam você. Existe uma serenidade diferente no ar, como depois de uma longa travessia em que o corpo ainda sente o caminho, mas a alma sabe que chegou a um lugar seguro. Este momento não é sobre finalização, é sobre consciência. Você entende, finalmente, que o processo não foi em vão. Nada foi desperdiçado, nada foi ignorado por Deus. Você olha para dentro e percebe que algo foi curado mesmo antes de ser completamente explicado. Algumas dores perderam o nome, perderam a força, perderam o domínio. Elas ainda existem como memória, mas já não definem suas escolhas. Você não vive mais reagindo ao que aconteceu. Você vive respondendo a quem Deus é. E essa mudança muda tudo. Muda o ritmo.
Muda as prioridades. Muda a forma como você se vê e como você vê o futuro. Você entende agora que a enfermidade, o cansaço extremo, o peso emocional ou a espera prolongada nunca foram o centro da história. Eles foram o cenário onde Deus decidiu se revelar de uma forma mais íntima. Não para te expor, mas para te fortalecer. Não para te quebrar, mas para te alinhar. E quando essa compreensão se estabelece, algo se acalma definitivamente dentro de você. Existe um tipo de louvor que nasce depois da dor, não durante. É o louvor de quem atravessou e sobreviveu sem perder a fé. É mais baixo, mais profundo, mais verdadeiro. Não precisa de música alta nem de palavras elaboradas. Ele se manifesta na forma como você vive, na forma como você confia, na forma como você descansa. Esse louvor não depende de emoção, depende de convicção. Você percebe que Deus não te apressou, não te pressionou, não te cobrou desempenho espiritual. Ele caminhou no seu ritmo, esperou seus silêncios, respeitou suas pausas. E isso revela um amor que não se baseia em resultados, mas em relacionamento. Um amor que não exige perfeição, apenas entrega. Um amor que não se afasta nos dias difíceis, mas se aproxima ainda mais. A Bíblia diz em Salmos 126:5 que aquelas que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Observe que o texto não ignora as lágrimas. Ele as reconhece como sementes. E sementes só fazem sentido quando existe colheita. Você pode ainda não ver tudo florescendo, mas o terreno já foi preparado. Algo está crescendo. Algo vai se manifestar no tempo certo. Você agora entende que a espera não te atrasou, ela te protegeu. Que o silêncio não te abandonou, ele te aprofundou. Que a dor não te destruiu, ela te refinou. E essa consciência gera um tipo de fé que não se perde facilmente. Uma fé que não depende de provas constantes para permanecer firme. Uma fé que descansa. Você não precisa mais se explicar tanto. Não precisa se defender o tempo todo. Não precisa provar que é forte. Você aprendeu que vulnerabilidade diante de Deus não é fraqueza, é caminho de cura. E isso te torna mais leve, mais inteira, mais alinhada com quem você realmente é. Existe uma nova estação se abrindo diante de você. Não necessariamente mais fácil, mas mais consciente. Não necessariamente sem desafios, mas com mais descanso interno. Você entra nessa nova fase não como quem foge do passado, mas como quem foi curada o suficiente para não ser governada por ele. Em Hebreus 10:23, está escrito para manter firme a esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel não apenas para prometer, mas para cumprir. E Deus não esqueceu nenhuma palavra liberada sobre você. Nenhuma. O cumprimento não depende da sua força, depende da fidelidade dele. Antes de encerrar este vídeo, eu quero falar com você de forma muito sincera e acolhedora. Se este conteúdo caminhou com você, se em algum momento você se sentiu compreendida, fortalecida ou lembrada de algo que sua alma precisava ouvir, fique por perto. Inscrever-se no canal é uma forma simples de continuar essa caminhada juntas, de continuar recebendo mensagens que não gritam, mas sustentam, que não pressionam, mas fortalecem. Faça isso como quem escolhe permanecer em um lugar seguro. E eu quero abrir um espaço especial agora. Nos comentários, compartilhe sua história. Conte o que você viveu, o que este vídeo despertou em você, o que você aprendeu ao longo desse processo. Sua história importa. Ela pode ser resposta para alguém que ainda não conseguiu encontrar palavras para a própria dor. Diga também se este vídeo falou com você e o que ficou gravado no seu coração. Obrigada por permanecer até aqui. Que você siga carregando essa paz, essa consciência e essa fé que não depende de circunstâncias. Você não está sozinha. E o que Deus começou, Ele vai concluir.